Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Você já sabe, mas não custa repetir, é um momento de partilha de conhecimento que vai agregar aí para a sua formação acadêmica e principalmente para a sua formação profissional. Hoje eu tenho uma convidada que já esteve aqui com a gente, mas eu não poderia perder a oportunidade de trazê-la aqui novamente para que possamos discutir um tema muito importante. Tenho certeza que você já ouviu falar de racismo religioso. Vamos entender o que é esse racismo religioso? Vamos entender os efeitos, as consequências, as medidas que podemos adotar. Vamos entender o impacto do racismo religioso na luta antirracista e discriminatória. E ninguém melhor do que ela para falar sobre o tema, uma vez que ela é advogada, professora, palestrante, especialista em educação e pesquisadora em Direito e Relações Raciais pela Universidade Federal da Bahia. A minha amiga, que eu tenho a honra de dizer que sou amiga, a doutora Maíra Vida, que fala diretamente de Salvador, essa terra linda, maravilhosa como ela, né? Porque a Maíra Vida, ela exala vida, uma vida aí voltada para a atuação na defesa de grupos vulneráveis, vulnerabilizados, para que possamos trazer dignidade a todas as pessoas. Maíra, é sempre um prazer estar com você. Muito, muito obrigada pelo seu tempo. Minha amiga, minha irmã, também uma advogada e professora referência para todas nós, professora Núbia de Paulo. Quero agradecer esse convite incrível, saudar toda a GRAM e também nosso conjunto de espectadores e espectadoras, que eu sei que é sempre bastante volumoso, e a responsabilidade é enorme. É um tema que está, como você disse, é distrito à minha atuação, tanto profissional, na advocacia, como também na docência, quanto na educação popular, mas também no campo da pesquisa. Então, vamos juntas falar um pouco mais sobre isso. E sim, estou aqui na Bahia de braços abertos para você vir nos visitar, inclusive, nos deve uma visita. E vamos seguir, porque tem muita coisa boa para a gente poder conversar sobre esse tema. Sem dúvida, Maíra. E assim, só o seu sotaque já nos acolhe. Então, tenho certeza que os nossos ouvintes já se sentiram acolhidos com essa energia maravilhosa. Maíra, a gente sempre ouve dizer que o Estado é laico. Se o Estado é laico, como que você enxerga essa relação do Estado brasileiro com a religião? Essa é uma ótima pergunta de abertura. Eu disse no início que nós temos muitas coisas boas para falar, porque eu acredito que tratar do elemento religioso nos dá a potencialidade de acabar atravessando diversas dimensões da vida, se não todas. Mas o fato é que tratar de laicidade do Estado nos aponta para outros modelos. Nos Estados modernos, né, nas sociedades ocidentais e orientais, todas elas, o fenômeno religioso é um imperativo e vai ser tratado de maneira distinta. E daí a gente vai ver que, a despeito das configurações das matrizes religiosas, elas vão dialogar com o Estado, sempre vão dialogar com o Estado. E aí é entender se esse Estado ele vai ser confessional, que é o sinônimo de um Estado teocrático, que tem, portanto, de maneira bem simples, para dizer, uma religião oficial, uma religião dominante ou obrigatória, certo? Guardadas as devidas peculiaridades, mas seria isso, ou se é um Estado laico. Existem outros desdobramentos, tanto da teocracia quanto também do Estado laico, mas de maneira, digamos que, predominante, os conceitos versam entre o primeiro que eu mencionei, do Estado confessional ou teocrático, e o Estado laico, que é aquele que, ao contrário, segue dissociado de uma relação política mais estreita com o governo. Então, o poder religioso, que é um poder real, inquestionável, ele não está no Estado laico fundido com o poder de Estado, com o governo. Mas a gente sabe também, como eu gosto de dizer nas minhas palestras, quase sempre é aplicável, muitas vezes na prática a teoria é outra. O que deve interessar de qualquer forma no Estado laico é que ele não deve estar a serviço e falando em nome, ou subsidiando, ou difundindo fundamentos, preceitos de uma pretensa moralidade religiosa. Por quê? Porque isso é seletividade, e a nossa Constituição, ela valoriza o instituto do pluralismo, da diversidade religiosa e o direito fundamental à liberdade religiosa, que atravessa não só a perspectiva das religiões
propriamente ditas, mas também do estado de consciência, da liberdade de crença e, portanto, de não crer, de se organizar enquanto designação religiosa ou de não se organizar, de ter uma experiência espiritual específica que não seja sequer nominada. Tudo isso guarda uma intrínseca relação com o Estado Democrático de Direito, com as escolhas feitas pela nossa Constituinte 87-88, que dá vazão à nossa Constituição de 88, e vai dizendo ali que o Estado deve cumprir o seu papel de proteger todas as pessoas e de garantir, portanto, um ambiente que seja salutar, um ambiente que seja de possibilidade de desenvolvimento e até mesmo de harmonia, a despeito dos conflitos religiosos que vão ser naturais, já que nós estamos falando da diversidade como valor, e a diversidade implica em heterogeneidade, e quanto mais diversidade, quanto mais diferença, mais naturalmente esses conflitos podem vir a acontecer, mas dizendo que esse Estado, neste lugar de mediação de conflitos, tem um papel de necessariamente ouvir todos os lados, cuidar de todos os lados, proteger todas as pessoas e matrizes religiosas. E assim ele, inclusive, vai estar cumprindo o seu interesse público e o seu interesse social, amiga. E daí, essa relação do Brasil, esse Estado laico, com a religião, é uma relação que a gente não pode jamais negar. O próprio IBGE nos informa, IBGE, no censo de 2010, que cerca de 92%, que é um número muito alto, das pessoas que foram submetidas ao recenseamento, necessariamente professaram e indicaram alguma religião, como sendo a sua experiência de fé e religiosidade. Imaginem, 92% do povo, que é este elemento tão importante dentro da teoria geral do Estado, que é fundante do próprio Estado, juntamente com território, soberania, finalidade, é o povo brasileiro dizendo que manifesta mesmo a fé de maneira muito ampla. Mas dizer isso significa que o Estado é religioso? Em absoluto. Em absoluto. Significa dizer que o povo brasileiro ele é cristão porque a maior parte se designa cristã? Também não. O povo brasileiro ele é religioso e professa a fé da maneira mais diversa. E o Estado, que é laico, tem o dever de compreender que existem desdobramentos desde a colonização brasileira, que foi exploratória, que instrumentalizou via religião e via outras áreas, como a própria ciência, necessariamente respaldando ali aquele movimento. E observe, ciência e religião, mesmo aparentemente antagonistas, entre os séculos XV e XVII, tinham ali uma relação muito próxima na perspectiva de respaldar a colonização e a religião por um meio de instrumentalização do poder, desse poder dominante e opressivo dos colonizadores. E pela religião foi feita a substituição da linguagem, dos nomes, a redesignação das famílias, os próprios padrões de gênero e papéis sociais acabaram se imiscuindo no Estado a partir também de uma reconfiguração do que era o panteão dos deuses e logo da moralidade religiosa em disputa, né, a católica, né, e a a brasileira, porque a religião africana vem para o Brasil e também ganha novos contornos, e as religiões também dos povos originários. E nessa disputa, nesse conflito, em que a correlação de forças era totalmente desproporcional, como nós sabemos, a gente percebe que há também a demonização do próprio modo de vida, cultura e fé dos povos africanos. Então, pensar o Brasil como um Estado religioso é necessariamente violar o princípio que é um dos princípios, que é o do não retrocesso. Nós chegamos em um estado de reconhecimento da diversidade como valor, do pluralismo político, religioso. O princípio que necessariamente ali, logo no início da Constituição, fala sobre a não discriminação. O próprio Supremo Tribunal Federal fala sobre discriminação apenas na perspectiva positiva, como sendo aceitável em consonância com o nosso ordenamento, que é aquela discriminação para fins de equidade, de correção de injustiças socioeconômicas, de correção de injustiças que sejam políticas, jurídicas.
culturais. Então, é isso que a gente precisa compreender. Ter o nosso país um Estado laico é reconhecer que ainda lidamos com reflexos e desdobramentos de um modelo de relação entre Estado e Igreja que implicou numa confusão tão grande de interesse, de patrimônio, de serviços públicos, que condicionaram a participação da vida civil, do acesso às políticas e da justiça para um grande contingente da população. E, por isso, nós acreditamos, via Estado laico, democrático de direito, numa moralidade que é administrativa, que contempla, alcança e inclui todas as pessoas e segmentos e matrizes religiosas, em detrimento de uma moralidade religiosa, que dialoga com o Estado, porque o Estado laico dialoga com as religiões e com os religiosos, mas que não é subserviente à moralidade religiosa. Porque, afinal de contas, qual é que seria a moralidade religiosa guia para um Estado democrático de direito que se baseia nos princípios da diversidade, que possui a sua própria identidade rascunhada por um sem número de grupos e modelos civilizatórios? Isso é tão maravilhoso, sabe, Maíra? Porque eu sempre gosto de dizer que a laicidade do Estado nos garante a proteção contra o racismo religioso. Exatamente porque o Estado é laico, que ele tem o dever de respeitar a diversidade religiosa. E isso é uma garantia que a gente não pode abrir mão. E aí vem a questão do princípio do não retrocesso. E aí eu acredito que você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria: por que motivo esse estudo da religião é tão importante para o direito? Eu acredito que a importância está na garantia desse direito constitucional à diversidade, à não discriminação e a garantia de fato dessa laicidade do Estado, né? Perfeito. Você já perguntou respondendo, mas eu acho que eu posso dar algumas contribuições ainda. Sempre. É importante a gente pensar, né, minha irmã? Observe que na própria formação, no ensino jurídico, as nossas formações curriculares, elas antes possuíam direito canônico. Eu fui da época do direito canônico e do direito romano. Você foi também? Também. Ô, Maíra, você tá sendo Hoje gentil, né? Se você foi, eu também. Mas nós somos quase contemporâneas, amiga. E daí o que a gente percebe também é que na atualidade nós temos cada vez mais aprovação de campos epistemológicos de estudo do direito que reconhecem, por exemplo, a importância de disciplinas como a do direito dos povos de terreiro, disciplinas como o direito eclesiástico, disciplinas como direito e liberdade religiosa, disciplinas que vão justamente compreender que o campo religioso, se ele dialoga e influencia a organização social, amiga, se ele influencia a política, a gente vê isso. Se ele também dialoga com a economia, com a organização econômica, se ele se imiscui no campo do imaginário social, popular, o senso comum é constituído, a psique é constituída muito também por informações do campo religioso. É óbvio que ele vai também atravessar e perpassar o campo do direito. Então, pensar essa dinâmica de relação que precisa reconhecer pela via do direito que o fenômeno religioso é, inclusive, o que ainda, de certo modo, define nosso mapa mundi. São as disputas religiosas, ou pelo menos motivadas, ainda que falsamente pela fé, que definem a maior parte das guerras que duram por décadas e mais décadas, e obviamente muitas delas não ganham a mesma projeção e conhecimento e cobertura de mídia, mas existem e estão desenhando a geografia do mundo. Sim. É algo que Milton Santos também nos alerta. Então, essa questão étnico-racial é também uma questão religiosa na maior parte das vezes. Pensar urbanidade, pensar civilidade, é pensar também religião e religiosidade, porque é pensar quais são os valores, afinal, que estão ali organizando esse território. Quais são os valores comunitários, usando uma expressão que eu sempre que posso uso, que eu gosto muito, do ministro Luiz Roberto Barroso, um construto dele, o valor comunitário. Essa formação das famílias, né? Tudo isso tem muito a ver. Então, esse direito, que é o direito que a gente maneja, que a gente opera, nós somos operárias
não gosto muito da ideia de operadores e operadoras, mas nós somos operários, a gente trabalha, chão de fábrica, né? A gente pisa sem sandália. Ali o terreno, muitas vezes insalubre e árido do direito. Fato. Quando ele compreende o elemento e o fenômeno religioso, né, amiga, nessa perspectiva do fato social que precede o fato jurídico, ele já entendeu tudo. E é o que tem acontecido cada vez mais. Nós temos legislações especializadas e temos um campo de direito antidiscriminatório cada vez mais efetivo. Temos o campo do direito e relações raciais, que é um campo inaugurado pela professora, pesquisadora e que foi também procuradora do Estado, Dora Lúcia Bertulho, uma obra do final da década de 80 ainda extremamente atual, que demonstra como o elemento do direito ele pode tanto servir para conformar o estado de coisas e os papéis sociais, enfim, cada um fazendo e cumprindo um determinado papel pré-determinado por grupos minorizados, onde há superconcentração de poder e privilégios, ou o direito pode ser usado como uma ferramenta de contra-controle social. Então, quando o direito ele dialoga com o campo do fenômeno religioso, ele entende toda a potencialidade, mas também todos os riscos que estão envolvidos ao se alijar do processo de estudo, análise, né? Estudo, portanto, observação, análise e criticidade do fenômeno religioso no âmbito dos estudos e ciências jurídicas. Nossa, Maíra, isso é bem profundo, né? Bem profundo, daria, assim, uma tese. E eu tenho certeza que todos aqui estão compreendendo o quão é importante a gente enveredar e entender todas essas nuances. Mas tem uma dúvida que os alunos sempre perguntam, e eu gostaria que você, como especialista no tema, diferenciasse ou não aqui pra gente. Intolerância religiosa e racismo religioso é a mesma coisa? São institutos idênticos ou não? Não são institutos idênticos, mas nós temos mais de um pensador, estudioso, doutrinador, que os apresentam a partir de lógicas que são lógicas distintas, e eu vou seguir com a que eu tenho me aliado mais recorrentemente. Alguns intelectuais entendem que intolerância religiosa é um campo macro, gênero, de onde o racismo religioso seria uma espécie. Ou então que o racismo é o campo macro, que apresenta a narrativa ali de violência, né, na perspectiva ideológica, das teorias, do conjunto de ações ou inações, enfim, e políticas dirigidas a grupos racializados, portanto. E daí o racismo religioso seria uma espécie também desse gênero do racismo. Mas outras pessoas defendem que a intolerância religiosa é um gênero e o racismo religioso é um outro domínio que não seria desdobramento, nem da intolerância religiosa e nem do racismo religioso. Eu defendo que o racismo religioso é, antes de tudo, racismo. Então, ele está dentro de uma lógica de especialização que atende muito ao campo das ciências sociais na perspectiva de organização do pensamento e sistematização do conhecimento acerca daquele tipo, daquele fenômeno, enfim, uma tentativa de categorizar para melhor compreender. Entende? Entendo. Por outro lado, é antes de tudo racismo. Sim. Então dizer que o racismo religioso é racismo dá conta. Dizer que o racismo religioso é intolerância religiosa dá conta, não necessariamente, porque aí tem um construto que é social e político, especialmente dos grupos mais alvejados pela intolerância, pelo ódio, pelo terrorismo e pelo racismo religioso, que são as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz civilizatória africana, que entendem que a intolerância religiosa não dá conta da complexidade do fenômeno que eles lidam. Embora ela explique, ela não consegue atender a todas as nuances que o racismo religioso, enquanto nomenclatura dirigida para essa experiência específica, ou seja, a intolerância religiosa trata de tudo e de todo mundo. Então,
acaba não conseguindo traduzir aquela experiência de maneira adequada. E, portanto, acaba muitas vezes fragilizando a própria defesa, proteção e promoção do direito fundamental à liberdade religiosa desses grupos religiosos que são sistematicamente perseguidos. Então, a gente entende que a intolerância religiosa ela está dirigida a limitar, obviamente, e impedir o que seria um gozo, a fruição plena, desembaraçada do direito fundamental à liberdade religiosa, o que é também um elemento que a gente percebe estar presente na prática do racismo religioso, mas a gente percebe que a fundamentação são fundamentações geralmente distintas. Porque as práticas de intolerância religiosa, elas vão mesmo se fundamentando na lógica de desigualdade, tem sim uma lógica de hierarquização, tem uma lógica de descredibilização e desqualificação do outro a partir da sua moralidade religiosa. Olha por que a gente precisa, enquanto Estado democrático de direito, ter uma moralidade pública ou administrativa, como eu mencionei, e não uma moralidade religiosa. Porque o indivíduo ou coletividades e segmentos podem utilizar sua moralidade para tentar impor um modo de vida, convicções e crenças, não na base do convencimento e do proselitismo responsável, porque está dentro do direito à liberdade religiosa a possibilidade de você comunicar a sua fé, ensinar a sua fé, divulgar a sua fé, mas não para quem não quer. Exatamente. E não de maneira violenta, e muito menos utilizando o discurso de ódio, que eu já trago um spoiler do que pode ser uma próxima conversa nossa, porque eu já estou me convidando, para falar sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. Isso não é liberdade religiosa. Comunicar sua fé e ensinar não é liberdade de expressão se ela extrapola e acaba virando discurso de ódio. Sim. E isso às vezes acontece. Muitas vezes. Muitas vezes. Então o racismo religioso ele passa a ser, portanto, um instituto que é criado que é criado pelas religiões de matriz africana para poder decodificar a experiência de violência que elas têm. E quando é reconhecido pelo direito, porque ela é incorporada em uma legislação nossa, a fim de majorar os crimes por motivo de religião no âmbito da Lei 7.716 de 89, que é a Lei de Crimes de Ódio, a gente percebe o racismo religioso nessa lógica de práticas violentas que vão expressar um nível de preconceito e discriminação, de ódio, mediante ações de tortura, de terrorismo, porque quando a gente fala de tortura, a gente está falando de tortura psicológica, não é só física. Sim. A gente está falando de ameaças consistentes que violam até, gente, questões de ordem patrimonial. E lembrem que tanto o direito à vida e à liberdade e à segurança são tão invioláveis de acordo com o artigo 5º, quanto são também o direito à propriedade. E no que diz respeito ao racismo religioso, a gente percebe que nem a propriedade privada, que é às vezes mais defendida pelo Estado e pelas pessoas do que a própria vida, tem no campo dos templos de terreiro, das casas de axé, a mesma proteção e a mesma respeitabilidade social. Então, essas práticas violentas dirigidas a essas tradições, a esses locais que são espaços sagrados e territórios sagrados, que impedem a plena expressão das suas ritualísticas, enfim, do seu sistema de crenças, isso seria racismo religioso. E já trazendo aqui um adendo para o nosso telespectador, o Kabengele Munanga, que é um grande intelectual brasileiro-congolês, diz que isso, inclusive, enuncia o racismo religioso, exemplifica bem como o deslocamento do próprio racismo não está mais depurado ou isolado no campo da raça, da discussão sobre raça, mas na discussão sobre identidade cultural, que é esse combo que vai atrair as filosofias africanas, o modo de viver originário, a dinâmica da vida religiosa, que vai tornando como alvo preferencial do ódio na contemporaneidade, do ódio racial, comunidades religiosas afro-brasileiras. Isso é muito grave, né, Maíra? Essa constatação nos dá até um frio na espinha. E aí, para a gente encerrar, porque olha para você ver,
com você o tempo passa muito rápido, né? A gente já chegou ao final aqui desse encontro, eu vi que você muito, já... né, amiga? Desculpa. Você fala tudo que precisa ser dito de uma maneira muito clara, e eu já vou te convidar para a terceira live que você se convidou, mas eu quero, para a gente finalizar aqui esse momento, que é de suma importância, saber como que a legislação brasileira ela vem se comportando diante a questão do racismo religioso. Nossa, muito boa essa pergunta, porque eu já introduzi falando da legislação especial, inclusive criação de parlamentares negros, é importante dizer. É também chamada de Lei K.O., Luiz Carlos Oliveira, que foi um dos seus proponentes, mas Benedita da Silva estava por lá, e nós tínhamos outras parlamentares, mesmo que sem mandato, mas digamos que parlamentares ali populares, trabalhando essa legislação especial, que foi a Lei de Crimes de Ódio de 1989, que dá cumprimento ao que a nossa Constituição, em 88, define como sendo o repúdio ao racismo, o racismo como crime inafiançável e imprescritível, né? Tudo isso necessariamente encontra vazão numa legislação especializada que vai regulamentar e vai tipificar os crimes de ódio racial, já que não existia algo desta natureza na legislação tanto especializada anterior, porque a Lei Afonso Arinos sequer falava da expressão racismo, trazia discriminação racial, mas um rol muito restritivo de possibilidade, inclusive, de demonstração e, portanto, quase impossível a responsabilização e condenação por racismo pela Lei Afonso Arinos. E aí a gente tem a Constituição e tem por esta lei, que é a legislação 7.716, que é a Lei de Crimes de Ódio, ou Lei K.O., a gente percebe ali no artigo 5º praticar, induzir ou incitar. Eu gosto de falar sobre isso porque não é só a ação direta, mas a ação indireta. A participação, não é só prática. Induzir e incitar preconceito ou discriminação, amiga. É muito forte essa inteligência, não é? Então a gente precisa conhecer a lei para poder fazer sempre uma hermenêutica constitucional que seja mais ampla, não no sentido de punir, mas no sentido de proteger e defender os direitos. E aí essa legislação, entretanto, não tinha uma proteção, ainda que ela tenha sido reformada ali nos idos de 2003 para incorporar religião, porque antes ela só mencionava cor, raça e etnia, e aí ela vai em 2003 ter uma alteração que vai incluir religião e procedência nacional, a xenofobia, mas ela não falava sobre racismo religioso, que inclusive é uma designação relativamente recente, como eu falei, que emerge do movimento social, dos movimentos dos povos de terreiro, mas que é incorporada também por teóricos, por intelectuais, então vira uma marca doutrinária de produção também teórica, importante dizer, e passa a ser legislativa em 2023, com uma lei que vai alterar a Lei de Crimes de Ódio, a 7.716, que é a Lei 14.532. Só que essa lei, embora, amiga, olha que coisa interessante do processo legislativo, eu acho que é um grande problema, enfim, mas é importante para que o nosso estudante, o profissional do direito, estejam alertas a isso, que essa Lei 14.532, ela traz ali, no seu enunciado inicial, necessariamente que irá, prever uma pena para o racismo religioso e para outras espécies, que seriam o racismo recreativo e o racismo também desportivo, né, no âmbito ali da experiência tanto desportiva quanto artística. Mas prever a pena para o racismo religioso não foi criar um tipo penal. Você acredita que a gente ainda não tem um tipo penal, porque essa legislação não altera o Código Penal. O Código Penal. E mesmo a Lei de Crimes de Ódio, ela não cria, se você for colocar um Ctrl+F ou um Ctrl+L, eu te desafio a encontrar a expressão racismo religioso na Lei 7.716, ela não existe. Ela só existe racismo religioso na lei que alterou a legislação, tanto penal, quanto a legislação de Lei de Crimes de Ódio, mas não criou o tipo racismo religioso. Então a gente defende como um tipo, mas é um tipo que na verdade a gente defende numa lógica de legitimidade. Não está lá o nome, mas está lá a expressão. A expressão que garante que pessoas que foram discriminadas por motivo de religião ou no âmbito da expressão, no contexto de atividades que sejam religiosas, necessariamente, inclusive, amplia
a pena de reclusão do artigo 20. E a gente vê isso no parágrafo ali, se eu não me engano, no parágrafo 2º A, que foi o inserido realmente para essa lei de 2022. A gente começa de 1, reclusão, a 3 e vai de 2 a 5 nessa alteração. E a gente vai percebendo também uma ampliação e majoração se isso acontece, se o racismo religioso ele vai ser perpetrado por pessoas durante o exercício, por exemplo, de função pública. É um funcionário, um servidor público? Estava nessa função também? E a gente, aqui mesmo, eu presido a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia, a gente já atendeu vários casos de terreiros que precisavam ter acesso a políticas que são de serviços essenciais, políticas públicas e serviços essenciais. A gente está falando de água, a gente está falando de luz, e esses prepostos, tanto das prefeituras, ou mesmo das autarquias, enfim, das empresas públicas que gerenciam esses serviços, necessariamente, na hora de prestá-los, incorreram em racismo religioso. Então, é importante que essas alterações legais, embora elas ainda careçam de aperfeiçoamento, e é importante a gente ter esta visão ampliada para que a gente consiga construir, já que não existe um tipo específico que trate de discurso de ódio, mas os crimes de ódio estão baseados na Lei 7.716 e o discurso de ódio fundamentado em cor, raça, etnia, procedência nacional e religião estão seguramente também desdobrados nessa legislação, que pode nos ajudar a tirar, amiga, da competência, eu diria competência, porque é muito ruim pensar a dívida, a vítima nesse lugar, sim, com o dever de fazer uma ação privada, de tomar toda a iniciativa. Sim. Quando a gente sabe que o racismo, os crimes de ódio, o racismo religioso, são questões que afetam toda a sociedade. Sem então, dúvida, eles devem ser atraídos para uma lógica de ordem pública, para as ações penais, tanto públicas incondicionadas, quanto as ações penais públicas condicionadas. E é isso que a gente consegue quando demonstra bem numa representação, num termo de queixa, boletim de ocorrência, bem a existência desse discurso de ódio, com a fundamentação da Lei 7.716, o deslocamento do papel dessa vítima ter o protagonismo na busca por justiça, para que o Estado, via Ministério Público, tenha o protagonismo para a busca por justiça. E aí, nós, como advogadas, podemos atuar como assistentes de acusação. Sim. A importância da gente ter uma advocacia forte e consciente desse papel, né, Maíra? De direitos humanos. É uma advocacia vibrante, importante, não é generalista e que é um campo de atuação, na minha opinião, cada vez em ascensão, porque demanda uma tomada de consciência da sociedade e das suas identidades. Quanto mais compreendendo os seus direitos e as suas liberdades, mais as pessoas vão querer buscar experienciar eles de maneira mais completa. E é o nosso papel, como advocacia, é o nosso papel, quanto a OAB, inclusive, subsidiar via essas comissões especiais, que são braços ali também, né, executivos da atuação das diretorias, esse diálogo com a sociedade. Porque a gente só tem prerrogativa da advocacia para servir a cidadania. Para defender os direitos fundamentais e os interesses do nosso assistido, da nossa assistida. Então, que a gente possa, aí, diante da proximidade das eleições, ficar atento em quem converge também. Fica o recado, fica a dica. E qualidades. Fica a dica, né, Maíra? Maíra, nosso tempo acabou, olha que lástima. Mas já fica aqui o meu convite para a gente falar sobre questão de liberdade de expressão e tudo mais. Eu quero agradecer infinitamente o seu tempo, a sua partilha. Sei o quão concorrida você é, até porque a qualidade do seu trabalho lhe precede. Então, quero te parabenizar por toda a ação, por toda a participação aí à frente da OAB da Bahia, que tem sido maravilhoso, tem extrapolado os limites de Salvador, tem chegado a Minas, a São Paulo, aqui ao Distrito Federal. Então, quero te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, viu? Muito obrigada, minha irmã, minha amiga, professora, nossa, Paradigma também, advogada também Paradigma. Nós estamos juntas e que a gente possa fortalecer essa rede de conhecimento jurídico sobre esses temas que são tão caros para o desenvolvimento da nossa sociedade e, sobretudo, para o fortalecimento da nossa democracia. Isso mesmo. Amém. Que seja assim. Maíra, um beijo. Fique aí nessa terra linda, viu? Muito axé para você, minha irmã, e espero encontrá-la em breve. Obrigada, querida. Em breve.
Para você que esteve conosco, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui conosco. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. É muito importante que a gente tenha um engajamento nesse canal para que a gente possa trazer sempre conteúdo atual e relevante para você. Até a próxima!